Olá, bem-vinda, bem-vindo ao podcast Feel the Future. Eu sou a Adriana Couto e esse podcast conversou sobre o futuro, um futuro que já está sendo construído agora. Este é o 10º e último episódio da série Feel the Future. Foi uma viagem incrível para o futuro, com convidados inspiradores que nos ajudaram a entender o mundo com as suas histórias, insights, um olhar para o novo, para o que ainda vamos viver nos próximos anos. Eu espero que você tenha acompanhado essa série, foi uma série muito legal. Vamos lembrar aqui do que a gente já falou? No Feel the Future, a gente já falou sobre os carros elétricos, sobre tecnologias que estão mudando a nossa vida, sobre moda sustentável e negócios de impacto socioambiental. Também teve uma conversa sobre o futuro do dinheiro, da comida, sobre as novas formas de trabalhar e de morar. E hoje, no nosso 10º episódio, a gente vai falar sobre o futuro da mobilidade urbana. Como será que a gente vai se deslocar pelas cidades? A série de podcasts Feel the Future é uma iniciativa da Audi do Brasil em parceria com o Estúdio Folha. E para conversar com a gente sobre o futuro da mobilidade urbana, está aqui comigo a futurista, palestrante e consultora Daniela Kleiman. Bem-vinda, Daniela. Oi, Adri, obrigada, super obrigada pelo convite. Bora falar de futuro. Bora, eu adoro, futurista é muito maravilhoso. A Dani é futurista, ela está em outro tempo, mas também está aqui com a gente para fazer a gente entender como é que esse caminho vai acontecer. Futurista e especialista em análise do comportamento do consumidor. A Daniela é formada em tecnologia, futurismo e empreendedorismo em Israel e em hunting e trends na Espanha. O trabalho da Daniela é analisar dois futuros, aquele guiado pelo comportamento das pessoas e um outro direcionado pela tecnologia. Ela vai falar mais sobre isso. A Daniela também é colunista do programa O Novo Normal, da Rede Globo, e fundadora da Glinze, que é a primeira plataforma social em realidade aumentada no mundo. Que bom poder conversar com você. Bom, Daniela, como nosso assunto hoje é o futuro da mobilidade, então eu gostaria logo que a gente fizesse um exercício de futurologia e você falasse para a gente como é que você imagina que a gente vai se deslocar nas grandes cidades nos próximos anos. O que a gente consegue ver aqui de futuro, falando de um futuro médio, porque a gente tem muitos futuros, né? Então, falando de um futuro médio aqui, tem muitos tempos de futuro, também é interessante analisar isso. Mas, enfim, falando de um futuro médio, assim, nada muito longe da gente, nem amanhã, a gente está com certeza falando de transportes de massa de altíssima velocidade, né? Então, estilo Hyperloop, por exemplo, que você tem túneis embaixo da terra, onde um trem que vai acima da velocidade do som, inclusive ele anda em cima de túneis de água, e ele consegue fazer percursos extremamente rápidos. Então, por exemplo, São Paulo, Campinas, em 7 minutos, ele consegue fazer país entre país. Então, o que a gente está vendo agora é que tudo isso está sendo construído, antes estava numa velocidade muito mais rápida, agora ele continua, mas, enfim, é provavelmente o que a gente vai ter, então a gente vai conseguir viajar entre países por trens de alta velocidade, inclusive passando por baixo do mar. Então, essa é uma das grandes promessas aí, ou seja, a gente sempre fala que é extremamente importante valorizar os transportes de massa, né, para que a gente possa atender uma grande quantidade de pessoas a um preço mais acessível sempre, e obviamente com mais eficiência, mas é lógico que também a gente acaba falando de transportes um pouco mais individuais também. Então, o individual também acabou sofrendo uma grande questão por conta do Covid, né? Então, a gente tendo que evitar sair nas ruas e tudo isso aconteceu, isso travou. Muitas dessas empresas acabaram quebrando ou tendo que parar suas operações no começo da pandemia, mas a tendência é que elas voltem a funcionar também. Então, a gente está falando de bicicletas, patinetes e etc. E é claro que a gente também está falando de compartilhamentos, né? Então, quando a gente entra em compartilhamentos, a gente vai provavelmente ter uma grande quantidade de pessoas vivendo a experiência de utilizar um meio de transporte, mas não necessariamente sendo dono deles. Então, isso vai ser um misto. Sem dúvida nenhuma, o futuro da mobilidade urbana é um mix entre grandes questões de massa, entre grandes questões individuais e uma coisa de você conseguir usar algo sem necessariamente ser o dono daquilo, mas viver toda aquela experiência, né? Na nossa rotina, você acha que a gente vai utilizar o individual, o coletivo, não só esses setores como alavancando, é claro, as mudanças, mas assim, na rotina mesmo, no cotidiano?
Pô, a ideia é que a gente use, Adri, primeiro porque cada um deles tem que ficar muito mais eficiente individualmente, mas a outra questão é que eles vão ser integrados, né? Então a gente precisa fazer essa integração acontecer. Então você naturalmente vai deixar, vai estar com um tipo de transporte, vai entregar ele, já vai entrar em outro, ou vai entrar no próprio transporte com outro meio de transporte junto. Então a ideia é que a gente consiga fazer eles estarem muito integrados, e isso faz com que não só a nossa jornada seja muito mais eficiente, mas também a cidade funcione de uma maneira muito mais eficiente, limpa e sem trânsito, né? A gente consiga melhorar bastante a nossa velocidade de mobilidade e também o trânsito, poluição, todos os efeitos causados hoje pelo excesso de carros que a gente tem circulando por aí, né? Eu acho que num futuro próximo, aí sim é um futuro mais próximo, a gente já vê os carros elétricos fazendo muito desse papel, mas, por exemplo, quando eu fui há 2 anos atrás viajar para a China, tem uma cidade lá que chama Shenzhen, uma das maiores cidades da China, é um absurdo, um universo ali todo, e aí toda a frota de ônibus e de táxi de Shenzhen já é elétrica, há pelo menos 3 anos. E isso também é uma parte de um futuro que a gente enxerga por aí, ou seja, não só a gente está falando dos próprios carros, né, se tornarem elétricos, mas a gente está falando de todas as frotas de transportes públicos também, ou de transportes, enfim, que no caso do táxi, que são privados, mas que efetivamente tem em grande volume acontecendo, né? Então a gente começa a ver tudo isso entrando numa raiz da cidade, né, no core da cidade e dos transportes. E ele não fica só uma coisa paliativa, ele vira a nova regra, o novo normal é a gente ter transportes muito mais sustentáveis e verdes, né, combustíveis verdes também. Bom, Dani, você estava falando aí dos carros elétricos, né? Os carros elétricos que já são uma realidade hoje, e se a gente pensar, isso só foi possível por causa dos grandes avanços tecnológicos que aconteceram desde os primeiros modelos, né? A autonomia, por exemplo, era um problema, mas foi resolvido. Eu tenho um exemplo aqui, o Audi e-tron, que pode rodar 430 quilômetros sem precisar recarregar a bateria. Isso sem falar na emissão zero de poluentes, né? Na sua opinião, qual o impacto nas grandes cidades quando os carros elétricos dominarem as ruas? Ele diminui, sem dúvida nenhuma, toda uma parte de poluição, uma parte que melhora toda essa questão de sustentabilidade. A gente tem que ter, obviamente, uma rede, né, para poder recarregar todos esses carros, então a gente precisa ter uma facilidade para isso acontecer, isso também já está sendo implementado. A gente precisa, obviamente, ter carros acessíveis, né? Então, veículos acessíveis. É importante pensar também no setor público para poder atender em cima dessa questão do elétrico, mas sem dúvida nenhuma a gente está falando disso, transformando a nossa relação com as cidades, né? Agora, o elétrico é uma primeira etapa. Uma segunda etapa que efetivamente também vai fazer muito efeito junto é quando esses carros, além de elétricos, eles forem autônomos também, né? E aí a gente começa a falar de efetivamente uma mudança drástica em cima até do modelo de negócio de venda de carro, ou do modelo de negócio de como um carro te atende hoje, né? E aí sim a gente entra numa transformação muito maior. Que quando a gente fala num futuro um pouquinho mais longo, e a gente começa a falar de carros elétricos autônomos, efetivamente você entende que existe uma empresa, a Audi, por exemplo, que vai ser dona de uma imensa frota de carros autônomos, e esses carros autônomos, eles vão estar non-stop, ou seja, eles não vão parar nunca de trabalhar, né, sem motorista, você imagina isso, e eles vão de uma maneira extremamente inteligente, atendendo a todas as pessoas que fizerem chamados para ele, né? Então você está na sua casa, ele vai lá, te busca, te deixa onde você queria, sei lá, num consultório médico, daí ele já sabe que perto desse consultório médico tem uma escola que tem pessoas chamando naquela escola, busca 2 criancinhas na escola, deixa na casa delas, perto da casa delas já tem, sei lá, uma executiva que quer ir pro escritório, já deixa ela no escritório, então ele fica circulando sem parar, atendendo chamados de uma maneira extremamente inteligente, porque ele combina tecnologias, inclusive inteligência artificial, inclusive machine learning, e etc., para que ele seja extremamente eficiente. Então, aí você acaba tendo uma frota automatizada sempre ao seu serviço para te buscar e te deixar onde você precisar. E, claro, com isso a gente acaba reduzindo muito o número de trânsito, poluição e todas essas questões que a gente tem nos nossos grandes centros urbanos hoje. Pois é, e aí quando você fala desse futuro, você falou que tem muitos futuros, esse é mais do que o futuro médio, é daqui a quanto tempo? Não, eu chutaria que ele é um médio, assim, porque quando a gente fala de futurismo, né, quando a gente fala de longo, a gente está falando de muitos, muitos anos mesmo, né? Então eu chutaria um médio aqui entre 10, 20 anos, eu chutaria que a gente já está começando a fazer isso de uma escala um pouquinho maior, assim. Entre 10 e 20 anos. 10, 15 anos, eu não acho que é tão mais longe do que mais. Pois é, agora,
10, 20 anos, a gente já poderia já estar vivendo um pouco dessa experiência, dessa tecnologia. E você acha que as cidades estão preparadas, já deveriam estar se preparando para esses carros autônomos? Adri, eu acho que assim, é super importante quando a gente fala de futuro, de tecnologia, sempre lembrar que isso não é para todo mundo sempre, né? A gente tem uma curva aí de adoção também, a gente tem sempre uma questão de que a gente tem pessoas que acabam recebendo esse tipo de coisa antes, e é a pior parte de falar sempre sobre isso. Então, é claro, não vai estar acessível para todo mundo no primeiro momento, vai estar acessível só para algumas pessoas. Então, assim, esse é um problema. Então, é por isso que é importante caminhar com todos os outros tipos de transporte em paralelo, por isso que eu falei muito sobre transportes de massa, transportes coletivos de alta performance, de alta velocidade, de baixo custo. Então, assim, a gente sempre vai ter que fazer essa questão do misto, lembrando que a gente vive uma questão imensa de desigualdade, né? Então, só para pontuar isso aqui que eu acho bem importante. A gente não ficar achando que vai, né, oba-oba e efetivamente todo mundo vai ser atingido numa primeira vez. Agora, quando a gente fala focado nesse assunto, né, sem dúvida nenhuma, as cidades não estão preparadas para isso ainda, porém, a gente já tem a chegada do 5G. E o 5G, ele vai revolucionar principalmente o setor do IoT, que é o Internet of Things, que é a internet das coisas. O que significa isso? Significa que ele vai, o core dele, ou seja, a principal transformação que ele vai trazer é justamente conectar as coisas. Então, conectar as coisas dentro das nossas casas, para quem tiver acessibilidade, para quem tiver esse tipo de produto que pode ser conectado. Ele vai conectar principalmente as cidades a todas as coisas que circulam pela cidade. Então, ele vai conectar todos os semáforos com todos os carros, com todas as faixas de pedestre, com toda a parte de iluminação. Você não precisa estar com a cidade inteira acesa o tempo inteiro. Se vai vindo um carro, eu já sei que ele está vindo, eu acendo aquela quadra, por exemplo, depois eu apago as quadras que estão atrás de iluminação. A cidade vai ficar extremamente otimizada e conectada. Eu vou conectar os horários dos ônibus, eu vou conectar os horários dos transportes públicos, eu vou conectar as frotas de táxis, né, as frotas de aplicativos de carona. Então, assim, quando a cidade estiver nesse ponto de otimização, a gente efetivamente vai ser muito fácil a gente conseguir aplicar esses carros autônomos também, porque eles se conversam entre si e também vão se conversar com a cidade. E o 5G é a grande virada para esse tipo de tecnologia, né? Então, a gente precisa que ele esteja implementado, que a gente esteja conseguindo utilizar isso, e aí vai ser o grande pulo do gato. Ou seja, no começo vai ser devagarzinho essa implementação, só que quando a gente conseguir entender que as coisas efetivamente estão fluindo mais dentro do 5G e as coisas estão conseguindo se conectar mais, aí vai ser uma explosão, vai ser muito rápido esse movimento, né? Então, a gente vai começar devagarzinho e depois vai explodir isso, e vai conseguir estar tudo funcionando junto de uma maneira extremamente mais eficiente para as cidades. Nossa, é muito transformador, né? Quando você vai falando e descrevendo como tudo vai acontecer nas cidades, a gente vai pensando e pensa numa mudança muito grande da rotina. Como a gente está mudando, como a gente está vivendo revoluções a cada 2 anos, 3 anos, 5 anos, não? Daqui para frente vai ser só assim, viu, Adri? Acho que daqui para frente a velocidade só vai aumentar, as tecnologias vão cada vez estar mais acessíveis, mais baratas, né? Essa é a mágica da tecnologia. Quanto melhor ela fica, mais cai o custo de produção dela, né? Por isso que a gente fala do exponencial, tanto essa é a curva do exponencial, que compara o custo versus a qualidade dela. E ela também está nas nossas mãos, né? O nosso próprio celular, por exemplo, é extremamente potente, né? Ele é um computador com muita potência. Então, ele nos permite acessar essas tecnologias todas, ou seja, isso faz com que elas estejam no nosso dia a dia e a nosso alcance, e são extremamente transformadoras, tanto na nossa vida, quanto nas nossas cidades, quanto no nosso dia a dia, mas ainda seremos humanos, né, então eu acho que a gente precisa sempre, não pode esquecer de que essa parte da interface humana tem que ser fácil, simples, objetiva, para que ela possa efetivamente servir as pessoas, né, assim, para que as pessoas entendam como utilizar, tem que ser fácil de chamar, tem que ser fácil de usar, então a gente não pode esquecer de criar isso de uma maneira muito amigável, né. Então, a gente está falando de aplicativos, porque a gente já usa muitos aplicativos, os aplicativos já estão na vida da gente hoje, e pensando em deslocamento, muito, né? Ali no celular você consegue pegar um táxi, você consegue chamar alguém para fazer entrega, os aplicativos de mobilidade, de transporte estão na nossa vida. E no futuro, você acha que isso tende a aumentar? Que benefícios são esses? E que diferenças a gente vai ter em relação a esses serviços que a gente usa hoje? Bom, de novo, Adri, num futuro próximo, médio, o celular ainda vai estar na nossa vida e a gente vai usar aplicativos e eles vão funcionar dessa maneira.
Depois, a gente vai começar a ter coisas que nos livram do celular, né? O celular hoje ainda nos ocupa muito espaço na mão, muito, né? Ele nos toma um pedaço que não precisaria tomar. Então, a gente vai ter outras tecnologias, óculos, lentes de contato, eu vou enxergar, por exemplo, projetado alguma coisa que eu quero, vou enxergar os horários do ônibus, eu vou pensar e ele vai acessar as coisas que eu preciso. A gente vai ter outras interfaces, outros hardwares. Mas, basicamente, eu imagino que, assim, independentemente do hardware, ele vai ficar mais mágico, ele vai ficar mais bacana, a gente vai usar muito realidade aumentada e etc. Mas, assim, acho que a lógica vai permanecer a mesma, né? Porque até ainda nós somos as mesmas pessoas, então é isso que eu digo, né? Apesar do hardware, do que eu toco, e ele ser provavelmente diferente, a gente ainda precisa entender a lógica e como isso funciona. Então, sim, a gente provavelmente está falando mais de aplicativos, a gente está falando da gente conseguir acessar esse tipo de serviço em torno de alguma coisa que seja gratuita, e inclusive a gente está falando de mudanças na forma de cobrança, né? Porque lembra que a gente falou muito sobre quanto mais a tecnologia se desenvolve, mais cai o custo de produção dela, isso a médio prazo, né? E a grande questão é que grande parte dos serviços estão se tornando gratuita, estão caindo tanto o preço a ponto de se tornar gratuito. Quando você vê, por exemplo, um smartphone, um iPhone, que ele foi lançado, né, há 11 anos atrás, a partir daquele momento, ele substituiu uma imensa gama de produtos que você comprava, né? Então, você comprava câmera fotográfica, filmadora, tocador de música, você comprava GPS, você comprava esses produtos todos e você usava eles, né? A partir do lançamento do smartphone, todos aqueles produtos se desmaterializaram, viraram serviços e entraram para dentro desse smartphone, né? E aí, a preço zero. A partir de um smartphone, você não compra mais uma câmera fotográfica, a não ser que você seja profissional, ou queira como um hobby, etc. Mas a imensa maioria não precisa mais comprar, porque lá dentro já vem uma câmera ótima, de graça. Lá dentro já vem um tocador de música de graça, e não só um tocador. Lá dentro também tem todas as músicas de graça do mundo, estão ali dentro. Ali dentro tem um GPS, que não só te fala o caminho, mas também te fala o trânsito. Ou seja, muito melhor que o outro. E todos eles são de graça, né? Lá dentro é uma lojinha, um botãozinho, que se você clicar, tem um monte de coisa de graça. Então, a lógica muda. As pessoas falam, poxa, já que essas coisas estão sendo dadas de graça, eu quero transporte de graça, eu quero comunicação de graça, eu quero coisas que estão acontecendo nesse sentido. E isso vai começar a obrigar as empresas a mudarem a forma de cobrança delas. Talvez eu não queira mais pagar no futuro para ser transportada, mas eu posso pagar, por exemplo, para passar meia hora dentro de um carro autônomo que tem privacidade total. Então, você vai me vender privacidade, por exemplo, num mundo onde não existe privacidade, para eu fazer uma reunião muito confidencial. Então, você pode até ir me deslocando do ponto A até o ponto B, só que o que você está me vendendo é 30 minutos de privacidade total, por exemplo. Então, a gente vai começar a precisar mudar os modelos de negócio também para atender um consumidor que já entendeu que quanto mais tecnologia, mais baratas as coisas ficam. Então, isso é muito interessante, isso deve mudar bastante a empresa, as indústrias, o mercado. Eu gosto bastante aí dessa possibilidade também. Nossa, é muito maravilhoso isso que você está falando, porque também esse mundo que a gente enxerga agora, e quem tem mais de 40 anos como eu não sei se aos 15 anos eu enxergava o mundo do jeito que ele está aqui hoje. Então, você tentar prever o futuro também é um exercício de quebrar paradoxos, né? E de ser totalmente disruptivo, né? É um exercício de você criar o que você gostaria que existisse. E eu acho que isso que é interessante, né? Quando a gente fala de criar futuro, a gente gostaria de criar futuros positivos, né? Futuros bons, futuros extremamente diversos, futuros inclusivos, futuros que servem para todo mundo, que atendem a todo mundo. Então, a gente parte sempre desse princípio. O que acontece, geralmente, é que as indústrias acabam modificando um pouco desse caminho. Mas o que eu acho que é legal é um exercício quase que infantil, por isso que ficção científica é uma das maiores ferramentas de criação de futuro, porque você tem a liberdade de criar o que você quiser, e a partir daí, desse tipo de liberdade de criação nascem enormes modelos de negócio. A ficção científica realmente é, por exemplo, um dos lugares mais consultados por empresas para criar novos produtos, novos serviços, né? Se você olha os Jetsons, se você olha 1984, se você olha Asimov, a gente tem um monte de coisas que eles visualizaram lá atrás, escrevendo livros, escrevendo desenhos, os Jetsons, etc. A gente tem no nosso dia a dia hoje. Então, essa liberdade de criar o futuro que a gente quer
com coisas que nos ajudam, ela efetivamente é evocar uma coisa infantil e conectar com o mundo dos negócios, né? Eu acho isso super interessante. Você tá me dizendo que muitas dos filmes, dos livros, que a gente diz que são visionários, eles podem realmente ter essa questão visionária, na verdade, eles inspiraram pesquisadores e cientistas? Você está me dizendo que também existe essa outra via? 100%. Isso, existem aulas sobre isso, existem diversos cursos que te ensinam como você se libertar, né, das amarras de mercado para você criar certos tipos de produtos. Depois você volta e encaixa eles ali. E sem dúvida nenhuma, os maiores livros de futurismo são livros de ficção científica, são séries. Então, eu acho que assim, a gente fala muito, né, sobre todos os filmes e séries que a gente tem agora, e agora está na moda falar de futuro, então a gente tem uma gama enorme de filmes e séries aparecendo por aí, mas eles são, sem dúvida, grande parte da inspiração aí de cientistas e de desenvolvedores de produtos dentro das empresas. Pois é, o que a gente vê muito em ficção científica e qualquer cidade do futuro tem é um carro voador. Isso tem. Um carro voador sempre tem. E esses projetos de carros que voam, o que você acha sobre eles? O que a gente tem sobre eles? Muitas empresas como a Embraer já têm até projetos, né? Pois é, a gente já está vendo esses projetos há algum tempinho já, né? Eles estão começando a ser testados, estão começando a sair um pouquinho do papel. A gente fala que são drones para pessoas, assim, né? Como se fossem drones gigantes, quase essa é a forma. Mas a gente não pode esquecer que a gente tem um helicóptero já, né? É engraçado quando a gente fala, uau, tem um carro que voa. Tem um helicóptero, tá aí já há um tempão mesmo, é verdade. É só para a gente também tomar cuidado, para a gente não ficar tipo, nossa, que tudo é incrível, tudo é muito diferente. Só para a gente equalizar aqui um pouquinho. Então, a gente já fez carro voar há algum tempo aí, né? Alguns anos já. Mas eu acho que assim, a gente tem um grande desafio aqui que é efetivamente coordenar esse tipo de carro voador, que eu acho que é até uma proposta interessante, mas com as cidades, né? Então a gente tem cidades que têm prédios, que são regulamentadas, que não têm altura. Esse tipo de transporte não é feito para voar muito alto, ele é feito para voar relativamente numa altura baixa. Então, assim, a gente vai ter uma infinidade, provavelmente, de regulações antes para ser atendidas, e também entender como é que esses carinhas aí vão se comunicar com a cidade. Então, eu entendo para que eles comecem a virar, para que eles comecem efetivamente a serem testados em mais escala, a gente precisa do 5G aí bem redondo, bem funcionando, para que aí ele vai precisar conversar com os prédios, ele vai precisar conversar com os outros desses para saber onde ele vai estacionar, a gente precisa criar os drone pontos, né? A gente tem ele ponto hoje, a gente precisa criar centenas de milhares de drones pontos para você poder parar todos eles. Então aqui eu sinto que tem um pouco mais de desenvolvimento ainda pela frente, apesar de ser uma ideia super tentadora, né? Da gente conseguir passar por cima de tudo. Porém, acho que é interessante também a gente entender que essa ideia de você passar por cima de tudo tem muito a ver com furar o trânsito, né? Furar essas coisas do dia a dia. Se a gente conseguir resolver isso de uma outra maneira, acho que talvez ele não seja uma coisa tão necessária e urgente para as nossas cidades, né? Talvez vale resolver o que tem aqui no chão também, e depois a gente pensa um pouquinho sobre esse outro formato, que vai ter muitos desafios também, né? Sim, é verdade. Eu fico aqui, tô pensando, já me vieram vários filmes na cabeça, dos mais. Bom, De Volta para o Futuro é um que a gente vê esse carro voando, os carros voando na cidade. E é engraçado esse filme, né? Porque ele é, sei lá, acho que é de 85 e ele prevê um futuro de 2015. E é muito diferente, né? O futuro de 2015 que eles estavam vendo era os anos 80 um pouco assim, revitalizados, né? Quando a gente... Exato. Os Jetsons eu acho que arrasaram, né? É um desenho de 60, 70, e aí tinha tudo, tinha teletransporte, tinha as calls que a gente está fazendo aqui agora, um falar com o outro pela tela, tinha os carros que voavam, tinha robôs, né, a moça que trabalha, a moça, olha eu, né, a robô que trabalha na casa deles é um robô, enfim, então eu acho que eles realmente arrasaram, porque eles fizeram isso há muitos anos atrás, décadas atrás mesmo, né, então assim, a gente vê muitos de carros voadores, as pessoas têm fetiches com esse tipo de novas tecnologias que mudam muito a nossa rotina, né? Pois é. Bom, e a gente falou durante aqui o papo todo sobre o futuro médio, o futuro longo, o futuro...
Não, eu queria para um pouco encerrar, entender aí de uma futuróloga o que é isso, né? Essa previsão do médio, do longo, quanto tempo e entender mais um pouco esse processo do seu trabalho. Poxa, legal. Basicamente, a gente acaba trabalhando com dois futuros, assim, né? Então, a gente tem um primeiro futuro, que é um futuro mais próximo, que é um futuro de 0 a 5 anos. E esse futuro de 0 a 5 anos, para nós, é muito próximo, é um futuro próximo. Amanhã já é 0 a 5 anos. Né? E ele vem 100% do comportamento das pessoas. Então, para entender esse tipo de futuro, é sair na rua, bater um papo com as pessoas, entender grupos de targets diferentes, entender para mercados diferentes. Para que ele serve? Basicamente, ele serve para as empresas fazerem seu planejamento. As empresas, tradicionalmente, sempre fizeram planejamento de até 5 anos. Tá super errado isso hoje em dia, tá, gente? Isso sempre aconteceu assim, mas as empresas deveriam mudar. Como as coisas estão muito mais rápidas agora, de 0 a 5 anos, gente, daqui a 5 anos o mundo é outro mundo, então não adianta nada você fazer planejamentos de 0 a 5 anos, tem que fazer sim o de 5 anos, mas a cada 6 meses você precisa dar um check para ver se você tem que atualizar ele, refazer, bater um papo, entender se está certo, se está no caminho certo, o que mudou, o que lançou de novo, o que muda nas leis, o que muda nos produtos, enfim, mas basicamente ele vem das pessoas, né, então ele ajuda muito a fazer, e o que eu faço com isso, né, por exemplo, ajudar empresas a trazer pipelines de inovação, criação de novos produtos, criar efetivamente esses planejamentos a longo prazo, marca, branding, conexão com o público-alvo específico, e tudo isso, porque as empresas, apesar de estarem pensando ali, né, no futuro, nos carros voadores, e em qualquer categoria, poxa, gente, dentro das empresas ainda falta diversidade, né, muita, falta algum tipo de você conseguir fazer as pessoas trabalharem junto em grupos, falta colocar soft skills em destaque, faltam coisas básicas do dia a dia também, né? Então, assim, as empresas trabalham nos dois tempos. Então, é claro que a gente fala lá de futurão, mas, assim, no dia a dia ainda a grande maioria está um pouco capenga e trabalhando aí para correr atrás. Por outro lado, existe esse outro futuro, que é o futuro de mais ou menos de 5 até 50 anos, então esse é um futuro do futurismo, futuro mais longo, e ele é totalmente pautado nas novas tecnologias. E aí sim que eu faço é estudar todas as novas tecnologias, o que vai acontecer, o que vai aparecer, o que vai ter de novo por aí, e como elas vão afetar as empresas, as pessoas e o mundo. E aí você precisa fazer esse tipo de conexão, né? Aí você precisa conectar esses dois pontos. Então a ideia é que as empresas, as pessoas estejam sempre com um olhar aqui pertinho e um olhar no longe, porque ela precisa estar sempre recalibrando a partir de agora. A gente não pode sentar e esperar as coisas acontecerem, porque elas vão mudar. Nossa certeza é a incerteza total a partir de hoje. Então a gente sempre tem que estar muito atento e sempre estar olhando muito para o que está acontecendo para a gente recalibrar sempre esse tipo de planejamento também. E as indústrias ainda demoram um pouco para reagir, né? Então elas têm o tempo da indústria, o tempo da produção, o tempo do concept, o tempo de prova de conceito. Então quando um produto sai, poxa, talvez na hora que ele sai já deveria ser repensado e redesenhado antes de ser lançado. Então a gente ainda tem um tempo de indústria que é um pouco diferente do tempo das mudanças. Então, é por isso que é importante ficar sempre conectado com esses dois tipos aí de futuro, né? Olhando para as pessoas e olhando para a tecnologia. Porque às vezes sempre de um canto ou do outro a gente precisa fazer algum tipo de alteração. Então é uma coisa ongoing, a gente tem que estar ligado 24 horas e por 7, né, nesse tipo de informação. Não dá para a gente fechar o olho e fazer um projeto hoje, como a gente fazia há 10, 15 anos atrás, que parecia ser simples, né? Fechou, vamos nessa, vai dar tudo certo. Agora a gente precisa estar muito antenado, né? A gente precisa estar com as anteninhas ligadas, como pessoas e como empresas também, né? É claro, e eu acho que a série de podcasts Feel the Future tentou fazer um pouco isso, tentou dar essa recalibrada para que a gente pudesse entender o hoje e pensar também no futuro. Que legal conversar com você, Daniela. Daniela, futurista, palestrante, especialista em comportamento do consumidor. Daniela Kleiman, muito obrigada pela sua participação aqui no podcast Feel the Future. Adri, super obrigada, adorei nosso papo. Pessoal, parabéns, projeto maravilhoso. E vamos feel the future together, né? Acho que esse é um coletivo extremamente importante daqui para frente. E parabéns pela iniciativa. Bom, e eu espero que você aí que nos acompanha tenha gostado da conversa. E é claro que eu vou te convidar a ouvir os episódios anteriores da série Feel the Future que já estão no ar. Esta série de podcasts conversou sobre iniciativas inovadoras para o futuro em várias áreas. A cada semana, um novo programa, um novo tema instigante para você. Muito obrigada por ter nos acompanhado nessa jornada, essa jornada que foi incrível. Esta série de podcasts é uma iniciativa da Audi do Brasil, com parceria com o Estúdio Folha. Você pode ouvir todos os programas na sua plataforma de áudio preferida.